Boa tarde, irmãos, a paz do Senhor. Passamos a desejar uma boa tarde a todos, né? Que o Senhor continue nos abençoando, amém? Passamos a baixar uma reflexão para com nossas vidas, né? A qual eu escutei hoje, achei interessante e engraçado, e eu quero compartilhar conosco, né? Para a gente fique com essa mensagem no nosso pensamento, no nosso coração, amém? Né? Hoje pela manhã eu fui no mercado comprar pão, né? E como normal, né? A gente conversando na fila, enfim, né? E o moço compartilhando uma experiência que ele teve, né? Que eu achei muito engraçado e interessante e eu quero trazer para nós, né? Que eu achei muito rico, né? E ele falou assim que eu não sei que profissão que era dele, mas que ele passava nas casas para pedir, né, caixinha, enfim, de final de ano, essas coisas. O assunto era ovo de Páscoa, né, que hoje em dia as crianças, elas querem, né, o ovo que elas querem, né, os pais muitas vezes não vê o preço, enfim, mas na nossa época não era dessa maneira, né, a gente foi ver um ovo de Páscoa, né, nem sabe quando, enfim, nossa época não era tão divulgado, né, não tinha tanta imprensa, não tinha fotos, não tinha esse merchan que hoje o povo faz, então as crianças hoje estão sendo muito levadas a isso e os pais também, né, acabam que sendo. O assunto era esse, né, e ele falando que ele passando dessas casas, né, e uma moça, e ele pediu caixinha, e a moça falou assim pra ele, viu? Eu tenho duas coisas pra você escolhe qual você quer, né? Aí ela falou assim: eu tenho um champanhe e tenho um panetone, o que você quer, né? Aí ele falou assim: olha, eu não sabia o que era panetone, né? Então eu escolhi o champanhe, né? Porque eu não sabia o que era panetone, eu falei, eu quero champanhe, né? Por um momento, quando ele falou isso, eu falei assim: ele vai escolher o panetone, né? Porque ele não sabe o que é panetone. Então, o champanhe ele sabia o que que era. Ele sabia que era panetone, mas não, ele escolheu o que ele sabia o que era, né? O que ele conhecia. Muitas vezes assim, né? A gente só quer, a gente é inseguro quanto às coisas novas, né? Então ele falou assim: não, eu não vou arriscar, eu só quer panetone. E ele pegou a champanhe, né? Só que mais pra frente, em outra casa, a moça falou assim: olha, eu guardei um panetone pra você, né? Aí veja que ele não perdeu a oportunidade. Eu falei assim: Deus sabe todas as coisas, né? Tudo no seu tempo. E ali a insegurança dele, né? Não deixou que ele ficasse sem ali e conhecer o que era o panetone. E ele falou assim: olha, eu fui pegar aquele panetone, né? Eu nem sabia o que que era. Quando eu abri, ele falou que comeu até embaixo de uma árvore, né? Ele falou assim: uma coisa boa, gostoso, né? Um pão doce. Ele falou assim: isso que é um panetone? Então foi a experiência que ele contou, a gente ouvimos, rimos, né? Todo mundo. E eu falei assim: interessante, né? Porque o que eu achei mais interessante é que ele não sabia o que era panetone, né? E ele não escolheu panetone, ele escolheu aquilo que ele conhecia, né? Assim, como a gente se sente seguro naquilo que a gente conhece, né? Como que é melhor, mais assertivo, né? Tem pessoas que elas gostam de ver o que é novo, experiências novas, né? Provar o que é novo, enfim, é muito legal. Eu, particularmente, né, eu sou uma pessoa também, eu sou igual quase o homem, né? Tipo assim, eu vou mais do que eu gosto, no sabor que eu gosto, na comida que eu já conheço, porque para não arriscar, né? Para não arriscar. Mas isso trouxe uma reflexão para mim, sabe? E deixar para você, né? Que muitas vezes a gente perde a oportunidade de conhecer o que é novo, porque a gente já conhece, né? O velho, que você sabe, que você conhece. Mas, felizmente, né, ele ganhou aquele panetone, conheceu o que era panetone, comeu, compartilhou com a gente ali a experiência, né? A gente acabou todo mundo rindo. Mas que a gente fique, sabe, com essa mensagem, né, de que a gente pode ser boas influências, né? Eu fui conhecer uma feijoada, eu tinha 19 anos, né? Até então nunca tinha comido, falava que não gostava, né? Não, quando eu trabalhava numa empresa, o primeiro emprego, e quando o almoço era feijoada, eu falei assim: não, não vou comer porque eu não gosto. Até que o almoço falou assim: viu, mas você já comeu? Eu falei: não. Ela falou assim: então prova, se você não gostar, mas ele prova. Como é que você sabe? Como sabe que você não gosta se você não provou? Né? E eu provei a feijoada, gostei como até hoje. Então aquela moça, ela me influenciou para o bem, né? Então que a gente queira assim, conhecer coisas novas, né? Que a gente também valorize aquilo que a gente gosta, né? A gente tem que respeitar uns aos outros. Às vezes você não é obrigado a comer porque o outro come, né? Eu tenho o meu gosto, você tem o seu gosto, mas que a gente fique, né, com essa reflexão, né, de que aquele moço ele escolheu o champanhe porque não conhecia o panetone, né? Outras pessoas às vezes preferiu o panetone porque não sabia o que era, mas ele não, ele preferiu escolher aquilo que ele gostava, né? Aquilo que ele já sabia o que era. Mas que a gente possa ter um equilíbrio, né? Que a gente possa querer conhecer o que é novo, né? Provar o que é novo, mas que a gente não exceda os limites, que a gente saiba o que está sendo oferecido para nós, né? Para os jovens hoje em dia, tem muitas coisas novas sendo oferecidas, muita propaganda, muitas influências, mas que você venha falar assim: não, mas eu quero conhecer o novo, né? Mas antes de conhecer esse novo, né? Esse moço um pouco ele foi prudente escolhendo lá o que ele gostava, porque ele não sabia o que era panetone, né? Quando ele via, você é um pão doce, né? Tipo assim, é isso, né? Tem coisa que você come e fala assim: meu Deus, é isso, né? Uma propaganda, uma coisa.
mas que a gente possa saber das nossas escolhas, que a gente possa ter boas influências na vida dos outros, que eu possa dar a você o que é bom. Aquela outra moça não mandou escolher, ela falou assim, eu guardei pra você o panetone. Ela sabia que era bom, ela sabia que ia fazer bem, que ele ia gostar, então que eu e você possa ser dessa maneira, né? Que a gente guarde para os outros aquilo que é bom, que a gente dê conselhos, como aquela moça me deu da feijoada, né? Prova, se você não gostar, mas era uma comida, não é uma comida boa, feijoada que não gosta, mas que a gente nunca vai influenciar para o mal, que a gente nunca venha guardar aquilo que é mal para o outro, né? Sabendo que vai fazer mal, mas que a gente fala assim, não, né? É igual uma comida. Se você vê que não vai fazer bem, né? Você não dá, né? Você não oferece. Né? Eu não planejei essa palavra, só que tem uma palavra, o livro de Reis fala sobre o profeta Eliseu, né? Que ali havia os filhos dos profetas, né? E eles estavam com fome, e um deles foram pegar ervas para fazer ali uma coisa para comer. E um sem conhecimento, né? Ele pegou uma erva venenosa e ele fez na panela e serviu. Até que o olho falou assim, nossa, morte na panela, né? Aquilo ali ia trazer morte, porque o rapaz, sem saber, coitado, ele trouxe algo que ele não conhecia e colocou ali, né? Até que o profeta Eliseu pegou, né? O profeta Eliseu, muito usado, né, por Deus, ele foi assessor de Elias, né? E ele pegou ali um punhado de farinha, colocou na panela e falou, coma porque ninguém morrerá. Né? Aquela farinha veio salvar aquela comida, ninguém morreu, aquela erva venenosa não matou ninguém, né? Então, que a falta de conhecimento muitas vezes traz, né? A morte, muitas vezes, né? Porque você não conhece, é daquilo que você não conhece, né? Então, aquele moço não conhecia, mas ali havia aquele profeta, né? Um homem de Deus, ele colocou farinha naquela panela, ele falou assim, pode comer que ninguém morrerá, né? Então, se tratou da fé, do homem de Deus que está socorrendo, no momento oportuno, né? Então que a gente fique essa palavra no nosso coração, né? Que a gente possa assim buscar conhecimento do que é novo, porque a falta de conhecimento, né, ela é perigosa, né? Então, como aquele moço buscar aquelas ervas foi perigoso, né? Então, fala, Senhor, eu preciso buscar conhecimento para que eu não venha, né, me alimentar daquilo que vem me fazer mal, né? Mas somente aquilo que fazer bem. Amém? Então, fiquemos com essa reflexão, né? Essa passagem bíblica eu não tinha planejado, o Senhor me deu aqui agora para nós, mas se você comer alguma coisa, se você ouvir alguma coisa, se você, né, nossa, parece que eu comi, tá me fazendo mal, eu ouvi, tá me fazendo mal, então que essa palavra vai você, como aquele punhado de farinha que Eliseu colocou naquela panela, né? Que vai tirar todo o veneno, que vai tirar, sabe, tudo que foi para fazer mal naquele momento, ainda sem intenção daquele moço, né? Mas todos iriam morrer. Mas ali havia, né, o homem de Deus, colocou farinha naquela panela, serviu e falou, pode comer que ninguém morrerá. Amém? Que a gente possa buscar conhecimento, que a gente também valorize que a gente gosta, que a gente respeite o gosto dos outros, mas que a gente, né, tipo assim, às vezes a curiosidade ela é perigosa, né, pro mal, mas pro bem, né, conhecimento. Amém? Deus abençoe com essa palavra no seu coração. Uma ótima terça-feira na paz do Senhor e que o Senhor continue nos abençoando. Fiquem com Deus.